Olá, amados, graça e paz. Bom dia, mais um dia na perseverança, na fé, do qual a fé tem que ser participante do início ao fim, para aquele grande dia que aguardamos com grande expectativa, da qual Jesus nos ensina que é como o ladrão da noite, e o dono da casa não sabe o dia que o ladrão vem para roubar, né? E assim ele tem que vigiar, ele tem que estar preparado para aquele dia que nem mesmo o filho nem os anjos sabem, a não ser o pai. Sabemos que o filho está organizando, está através do anjo do concerto, entulhando os vales, derrubando os montes, está aplanando os caminhos para a vinda do Senhor, está derrubando os muros de separações, unindo o povo numa só fé, num só propósito, num só espírito, o espírito inabalável. Ele é aquele que apaga da memória do povo os seus ídolos. Ele é aquele que destrói todos os empréstimos culturais, tradições meramente humanas, que tem afastado o povo de Deus, por conta que não existe sabedoria, não existe o temor, do qual é o princípio da sabedoria. Jesus ali juntamente com os discípulos, os apóstolos, ele disse: tenho muitas outras verdades a vos dizer, mas vós não iríeis suportar, né? Porque ainda não tinham o Espírito com o revestimento do alto, com a ascensão de Cristo, né? Então não teriam um entendimento necessário para a compreensão de outras verdades da qual ele havia de dizer, do qual agora nos últimos tempos cabe a ele nos revelar as verdades, né, da qual nós temos que acatá-las, temos que estar preparados se quisermos alcançarmos a salvação e a vida eterna, né? Temos que perseverar segundo a sua verdade, que é viva, que é eficaz, do qual liberta, do qual cura, do qual restaura, do qual é um escudo e um broquel, do qual, através dele, nós perseveramos com o entendimento do alto, do qual se desvia do mal, do qual ele nos concede o bom ânimo, e ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Do qual também ele disse ali aqueles religiosos: se vós declarasseis que fossem cegos, não teria como culpados, mas como declaras que vês, o pecado está sempre diante de vós, né? Porque ele veio buscar pecadores e não justos, né? Ele há um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós. Temos que sempre estar o confessando publicamente, dia após dia, como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Temos que suplicar sempre pela sua misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã. Temos que estar sempre se humilhando diante da sua mão poderosa, do seu braço forte, a dependência. Temos que estar sempre dependentes, totalmente dependentes, a todo segundo, né? Andando sempre em espírito, porque a carne milita contra o espírito contra a carne. Não é simplesmente uma, duas vezes por semana estar buscando
um, um tempo, um encontro para com Ele. Isso tem que ser a todo segundo. Temos que andar o máximo do tempo em espírito, porque quando assim Ele nos direciona, nós não tomamos caminhos tortuosos, não tomamos caminhos errados. Estamos sempre perseverando, ouvindo as suas advertências e as acatando, né? A todo momento, aonde quer que estiveres, né? Seja no trabalho, seja no lar, seja no trânsito, seja no ônibus, no metrô, aonde quer que estejamos, nós estamos sempre em comunhão através do seu Espírito, o seu Espírito que nos revela a verdade, e através da sua verdade a cura, a libertação, há um coração contrito e arrependido, há os frutos dignos de arrependimento, do qual ele nos ensina que é o sinal que ele quer de nós, né? O sinal de Jonas. Dentro de 40 dias em Nínive será subvertida, e houve o arrependimento de todos, houve a confissão, né, das culpas, houve o perdão da parte de Deus, e bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, né, porque quando busca o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, tudo nos é acrescentado. A verdade, ela confronta o pecador, né? Ela confronta aqueles que estão no pecado. E no início, a Bíblia diz que há um descontentamento, um desgosto por conhecer aquela verdade, né? Mas aqueles que perseveram dispostos a ouvir esta verdade, porque muitos são os que embrutecem o coração já está embrutecido, e quando ouve a verdade e é confrontado, não aceita, né? E a Bíblia diz que nós temos que falar a verdade para aqueles que estão preparados, para aqueles que querem ouvir a verdade, né? A Bíblia diz claramente: não desperdiceis as vossas pérolas com os cães, né? Porque eles são os mesmos que despedaçam as pérolas e ainda os atacam, né? Como um cão feroz que vem a morder, né? Temos que a estes simplesmente orar para que seu coração venha a quebrantar, e para o devido momento, para que venham receber a verdade antes que seja tarde, né? Porque estamos vivendo os tempos maus, os dias difíceis, o qual ele nos ensina para resistir o dia mau. E depois de havermos feito tudo, continuai sujeitando a Deus, a Cristo, e resistindo ao diabo, aonde ele sempre foge de nós, aonde ele não pode nos tocar, porque através da palavra que é viva e eficaz, através do lavar da água que é a palavra, nós continuamos santificando e purificando enquanto há tempo, porque não devemos jamais retroceder, né? Impossível, aqueles que um dia foram iluminados, né, que receberam pela fé os dons irrevogáveis, né, que tem que ser, do qual Jesus disse: eu já não vos chamo de servo, mas o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamo de amigo, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. É impossível que estes venham a retroceder, né, se estão iluminados. Mas a Bíblia diz que muitos não iriam suportar a sã teologia de Cristo quando ouvissem essas verdades, porque retrocederam, né, amoldaram,
segundo o padrão deste mundo. A Bíblia diz, temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastar tão rápido a pura devoção de Cristo, onde muitos amoldaram segundo o padrão deste mundo, né? Ao invés de perseverar segundo a nova aliança, segundo a Bíblia diz, né, que não envolveis em cerimoniais, né, através de alimentos, através de purificações que só purifica o exterior e nada resolve, mas sejais alimentados pelo Espírito Santo, pelo maná do alto dos céus, né, pela sabedoria que é pura na origem, antes do princípio, sem hipocrisia, porque quando assim perseveramos, não há hipocrisia, não há interesse, né? O amor ágape é um amor incondicional, um amor diferente do mundo, um amor que nos constrange. Ele nos amou primeiro, mesmo não sendo merecedores, ele nos ama e nos redime de todas as transgressões, e devemos perseverar como o que ele diz, né, que aquele que larga a mão do arado, né, aquele que é inútil, ele não herdará o reino dos céus. E ele nos ensina, inclusive, a fugir da vanglória que é maligna, porque muitos se sentem como um próprio ídolo, e importância nenhuma os tem, porque tudo opera é o Espírito Santo. E se naufraga nas obras de justiça, a fé é morta, e muitos continuam segundo os dons irrevogáveis, mas não se opera a forma correta, que é segundo o amor, que é a forma voluntária de fazer a obra, aquilo que ele concedeu de graça ofertais, e utilizam a piedade que devia ser como fonte de alegria, como fonte de lucro, e estão desqualificados para qualquer obra. E o dono da obra é aquele que cobra de cada um, e daqueles que distanciam o povo ao invés de apacentar os cordeiros que não são nossos, e sim o rebanho é todo dele. A Bíblia fala que ele ajuntará todas as ovelhas que não têm pastor, ele pessoalmente, e os vencerá, os mercenários, pelo sopro da sua boca, sem intervenção humana. E assim ele está procedendo no meio de nós em mais uma semana que se inicia, purificando o templo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, Antártida, Ásia, Oceania, Europa. Ele está sobre as autoridades eclesiásticas, ele está purificando, está separando, né, dos que servem o justo, o tzadik, e os que não servem, e os que servem o rachão, o maldoso, aqueles que dizem que servem e não servem, os que dizem que são e não são. E ele pega as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, ele pega as coisas fracas deste mundo para confundir os que são fortes. Ele é aquele que a Bíblia diz que urso feroz, leão rugindo, é um governo ímpio governando um povo enfraquecido, e ele está tratando tanto com a cabeça, que é as lideranças, como a cauda, que são os que falam as inverdades, e está purificando o templo. Ele é aquele que muda os tempos, as estações. Ele é aquele que rebaixa a um e promove a outro. A Bíblia diz, não te indignes quando vês as leis violadas de uma província, um povo oprimido, porque sempre tem um que vigia, e acima daquele que vigia tem outro mais acima ainda, e ele está acima de todos, e ele é aquele que tudo controla. E em mais uma semana Jesus continua purificando o templo sobre todo o mundo, mudando os tempos e as estações,
sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, sobre a Ásia, sobre a Oceania e sobre a Europa. Porque agindo o Senhor, ninguém impedirá, porque se amotinam em vão, ó reis, juízes, sede prudentes, ó insensatos, porque grande é a queda e a ruína para aqueles que se opõem ao Filho do Homem. Beijai o Filho do Homem, né? Porque grande é a queda e a ruína para aqueles que se opõem à sua verdade. Assim diz o Senhor. E em mais uma semana perseverai na benevolência, perseverai no amor, porque grande é o galardão para aqueles que continuam fazendo o bem, para aqueles que continuam com um coração puro, um coração sem interesse, né? Um coração voluntário, do qual devemos nos apresentar diante de Cristo, diante como obreiros que não tem que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, cingindo os lombos, a cintura com a verdade, cingir os rins, né, que é o caráter, cingir-os da couraça da justiça, calçai-os os pés na preparação do Evangelho, do qual somos ministros de uma nova aliança, cingir a cintura, a espada, ó herói, usai o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamáveis do maligno, e assim perseverai dia após dia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.